E 1 em cada 3 mulheres vão ter incontinência urinária. Ou já tem, ao longo da vida. E está relacionado ao quê? A segurar, Tem, se prender? então, cada caso é um caso, porque tem muita contração, às vezes tem a pessoa que não tem a consciência corporal mesmo, e é interessante, porque quando eu vou fazer a inspeção, a avaliação fisioterapêutica mesmo, eu tenho que tocar na paciente, como se fosse um exame ginecológico mesmo, né? Então eu vou palpar ali os pontos gatilhos, aí vou pedir licença, ó, vou inserir um dedinho, não sei o quê, vou nessa parede, então é como se fosse massagear a boca, sabe? Por dentro. Então você consegue pegar os músculos do assoalho pélvico por dentro. Ela, nem sabia que eu tinha isso. O que é isso? Tá doendo pra caramba. Então, isso eu comecei a desenvolver com as minhas grávidas, fiz cursos com especialistas também, para entender onde isso tudo dava. E refletia no resto do corpo. Porque a gente estava falando de uma coisa que chama ponto gatilho. Então, o ponto gatilho, às vezes, você tá com uma dor aqui, eu posso te tratar no joelho, por exemplo. É maluco, depois eu te mostro o mapa. Então, assim, tem várias colorações que você pode tratar o corpo de forma difusa. Então, uma parte é como se a gente fosse um X aqui na frente e um X atrás. Então, se eu trabalhar mais, se eu tiver mais dor aqui, se eu fizer mais coisa com o braço direito, eu vou ter mais nessa faixa aqui. Só que atrás vai ser ao contrário. E a perna também vai ser à direita, porque tá mais na frente. Nossa. É uma loucura, assim. Então, isso, eles montaram mesmo, né? Estudos, milhões de estudos. Eu tenho um quadro desse tamanho na minha casa, frente e verso. E eu preciso saber disso também, como recurso, né? Porque às vezes a pessoa não quer ser tocada, ela não quer ser palpada. Mas quando você consegue chegar nessa palpação, ela sente muito alívio. Eu vou abrir um parêntese aqui. Eu passei com a Letícia 2 vezes. Fiz uma vez não foi uma drenagem, né? Foi uma massagem absurdamente maravilhosa. Relaxante. E semana passada eu fiz uma sessão dessa pélvica. O que ela disse realmente, você nem sabia que tinha aquele músculo que estava ali onde ela está tocando. E pode parecer que é invasiva quando você fala que toca, que coloca o dedo, como um exame ginecológico, só que não, é com cuidado, é com carinho. E ela vai estimulando ali o que, claro, a dor depende de cada um, né, Letícia? Mas ela vai te colocando em pontos que você sente dor e depois você percebe uma melhora corporal no geral. E olha que eu só fiz uma sessão. Então, assim, recomendo para todo mundo, é incrível. Ela leva as pernas, faz uns movimentos, depois, isso em relação à massagem, tá? Você fala, de onde essa mulher tirou essa força? Ela te dobra assim, você fala... E ela não, relaxa. Solta o aí. peso. Você fala, não, eu vou derrubar. Imagina, tem uma força incrível. Então, recomendo, de verdade. Mas aí que entra, não é força, é Jeito, alavanca, é jeito, né? Foi isso que antes eu não tinha, que acabou me machucando, né? Então hoje eu transformei isso para os meus terapeutas, que eu quero que trabalhem comigo, para eles não se machucarem. Então tem milhões de cursos de massagem, mas eu criei os meus top 10 massagens de 20 anos com um recurso que é o cuidado do terapeuta. Gente que cuida de gente. Então eu sou a gente que cuida de gente que cuida de gente. Então isso de novo, é uma coisa muito maravilhosa. Porque o profissional, ele vai lá, você faz um cursinho de massagem, você é jogado no mercado também, entendeu? Você vai fazer um cursinho, quero abrir um sex shop, não sei o que, você é jogada lá. Você não sabe, a pessoa chega com um trauma pra você, com uma dor, uma incontinência ou com uma baita dificuldade de relação sexual, você não sabe resolver o problema dela. É muito importante você estudar. Muito importante você estudar. E assim, seguir as pessoas que falam a tua língua, né? E além das massagens, do pilates, dos alongamentos, tem também a medicina tradicional chinesa, né? Que eu trabalho com agulhas de acupuntura e também com ventosa. Então eu faço todo o alinhamento da pessoa. Você cresce uns 5 centímetros, né, Kelly? A da ventosa é mais de massoterapeuta, não é? Também. No recurso, na medicina tradicional chinesa, a gente estuda tudo. Então, moxa, terapia auricular, acupuntura sistêmica, E tem local. aquelas que põem os copinhos também, não é isso? Essa é a ventosa. Deixa eu trazer uma informação aqui para vocês. A prosperidade,
quando a gente, devido ao nome do programa, claro, as pessoas podem estranhar, mas por que a saúde íntima? Tem tudo a ver. Se nós, seres humanos, não estamos alinhados com os nossos prazeres, nossas dores e os nossos sentimentos, prosperidade é algo que talvez não aconteça. Não faça sentido. Ou não faça sentido. Então, é um assunto tão amplo e a saúde íntima está tão ligada. Fala pra gente um pouco sobre essa questão do prazer, da realização, para se sentir bem em todas as áreas da vida. Eu acho que isso é muito bonito que você falou, que a libido é uma libido de viver, de você acordar, né? Nem todo dia a gente vai ver o passarinho verde, ok, temos altos e baixos, mas você tá se cuidando, com os hormônios em dia, fazendo as coisas, né, mais importantes que você deve fazer no dia a dia para você, ter uma orações, ser grata pelas coisas que você tem ali, isso já é libido, né? E aí também ter um momento para se olhar, que você é uma pessoa que está ali cuidando da sua vida, gerenciando suas coisas, mas você pode sentir. Então você ter um contato com você mesma, ai meu Deus, odeio a palavra masturbação, não quero me masturbar todo dia, não sei o quê. Não é sobre isso, é sobre acolhimento. Então é acolhimento, hoje eu vou só fazer massagem na minha mão. Nossa, que delícia, meu pescoço, ai minha orelha. Então isso a gente desenvolve muito na massagem também, que é o cuidado, a entrega, a responsabilidade. Mas eu acho que antes da gente se entregar para o outro, a gente tem que se entregar para si mesmo. Né? Então é difícil a aceitação, é difícil a autoestima, mas não é impossível, sabe? Então todo dia você tem que jogar um tijolinho lá por você. E esse tijolinho também engloba, porque, gente, nós vamos fazer xixi, cocô o resto da vida, né? Então, tipo, a pelve, ela é necessária para isso. E nesse lugar existe um canal de sexualidade que é a vagina. Então, meu canal vaginal, minha vulva, e a mulher tem uma coisa que chama clitóris, que só ela tem. Letícia, e a menopausa? Essa coisa tão tabu também. Fala pra gente como fica o corpo da mulher. Olha, eu acho que a mulher fica cada vez mais magnífica. Isso é bonito, né? Porque a gente está amadurecendo, mas assim, a gente está podendo falar sobre a sintomatologia da menopausa. Então, sinais e sintomas são mais de 70. Então, assim, como regular isso, como ter acesso a isso, se eu tenho insônia, se é calorão, se é falta de libido, se é pressão alta, se é muito estresse, o que tá pegando, né? Incontinência urinária, é coisa da idade. Não, não é. Calma, vamos lá que tudo dá para se ajustar. E hoje a gente tem a medicina cada vez mais avançada, trazendo mais vitaminas pra gente, e a gente tá vivendo mais, né? Sim. Apesar de tanta toxicidade também que tem no mundo, né, de poluição, desse estresse oxidativo que a gente fala, né, de produtos com embalagem fácil, então isso prejudica bastante também desde a alimentação, e a libido também acaba sendo influenciada por isso, que o que você está colocando para dentro é o que você vai se expressar, né, então isso é difícil. E na menopausa, a mulher ela se queixa às vezes da baixa libido, né, tipo, perdi o interesse, assim, tipo, total, não quero saber. E aí a gente vai navegando de novo para ela se apropriar desse corpo, né? Porque às vezes tem junto com a menopausa, vem às vezes um momento de síndrome do ninho vazio. Que às vezes os filhos vão embora, vão estudar fora, às vezes tá casado ou não, então hoje é normal. Então os casais vão se encontrando, quem sou eu mais? E aí de repente você não tá no seu estado normal, no estado que você conhece, né? De repente você tem um carro, tipo, você dirigia um Fusquinha lá, de repente você tá num carro que tem tudo automático, faz tudo, não sei o quê. Você não sabe lidar com tudo isso. E a gente muitas vezes não tem recurso para você tomar as vitaminas necessárias, não tem às vezes nem médico tão capacitado, né? Que às vezes você vai em o médico fala mal do outro, então isso é péssimo. E na internet a gente tem muita informação também errônea,
né, que pode ser prejudicial. Então, assim, em relação a magnésio, ômega 3, colágeno, tratamentos estéticos, faça isso sempre com uma pessoa da sua confiança, né? Com orientação. Exatamente. E memória, né? Memória. Então, né, a mulher também tem que lembrar como era o orgasmo dela. Você acha que hoje melhorou a relação da mulher com o orgasmo? A vida, não é linear. Então, a gente vai passando pelos momentos e a libido aumenta, baixa, não sei o que, não é a libido da vida, né? Aquilo que a gente falou antes. Mas essa coisa, esse estímulo sexual mesmo, que vem às vezes, até pegando um link com a Natália, com a lua, né? O momento que a mulher tá no ciclo menstrual, que ela tá ovulando, que ela tá mais aberta, mais receptiva para uma relação, para ter mais prazer, às vezes a cabeça dela não deixa ela ter prazer, né? Então eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho coisa para pagar, não sei o que. A maioria responde isso. Mas elas estão lutando para ter mais prazer. E isso, para mim, é maravilhoso. Porque elas estão abertas a terem consultas com pessoas legais, irem em palestras de empoderamento, de falar de verdade sobre a sexualidade e a permissão do prazer, né? Então é muito engraçado. Tem umas amigas minhas que elas têm uma loja super educativa que chama Meu Clitóris, Minhas Regras. Então lá tem um monte de pepeca, um monte de útero, tem pipi também, tudo. Aí depois de tudo que a gente falou aqui, fala pipi, né? E ainda, eu acredito assim também, existe muito homem ainda que não sabe tratar uma mulher realmente como deve ser tratada, né? Porque muitos dos homens ainda tem aquela coisa, é só ele e agora a mulher que se dane. Né? E isso ainda é um tabu, isso ainda existe ainda, você ouve muitas mulheres falando sobre isso ainda? Existe, tem algumas situações assim. O homem, ele se excita muito rápido, visualmente, assim, muito rápido. A mulher, ela demora 15 minutos para entrar, a esquentar o corpo dela, chegar o sangue lá na vulva, estimular essa vulva, porque o clitóris ele tá por fora, mas ele tem, o corpinho dele tá por dentro do canal vaginal também. Próxima vez eu trago minha peça. E isso aqui precisa ser contraído, lubrificado, preparado. O homem não, ele tá pronto para atacar, muito rápido. Então isso destoa de um e de outro. Porque a mulher, ela tá cansada, o cara não falou bom dia, ela já ficou pé da vida, aí depois teve a correria do dia, não sei o que, o cara de novo, vamos lá, não sei o que. Não, meu, você não me falou bom dia, não sei o que, precisei daquilo, você não fez, não sei o que. Já vira uma loucura, né? Então os homens também, acho que não é só tratar uma mulher, né, e entender onde ela quer chegar. Eu acho que, gente, o sexo é a brincadeira dos adultos, né? Então, por que a pressa? Por que a pressa? Então, muitas mulheres também me relatam, isso é muito triste, falam assim, ai, meu, nossa, não vejo a hora de acabar logo com isso. A pessoa ela me relatando, eu tava lá na relação com meu marido, não sei o que, e eu falava assim, ai, meu Deus, acaba logo porque eu tenho que dormir mais 4 horas. Então, as prioridades também vão mudando, vão retomando. E uma dica que eu dou super bacana para os casais, de ter um momento de encontro, de ter um dia que vocês se encontrem, sabe? Seja um almoço, seja um jantar, seja um café, mas para vocês se olharem no olho e lembrarem que vocês são um homem, uma mulher, uma mulher e uma mulher, um homem, seja o que for, tá tudo certo. Mas que vocês se encontrem e lembrem de quem são vocês. Porque isso, é o olhar, que a hora que você tá lá, você tá cada um no seu celular, vendo não sei o quê, a uma já fez tudo, o cara não sei o quê. Onde tá a alma? Então, muitos relacionamentos têm dado muito certo desse dia, uma vez por semana, ter esse momento. Isso é legal. E sem falar de problema, sem falar das fofocas da família, sabe? Sem falar dos filhos, de conta, não sei o que, nada existe ali, só vocês. E é difícil, hein? E você trata também o casal? Trato também o casal, atendi poucos casais, vou ser sincera, mas os que eu atendi foram maravilhosos.
foram muito receptivos. Eu falo assim, tem aquela brincadeira, vou botar o pau na mesa, não sei o quê. Eu já chego com uma pepeca de pelúcia, assim, eu vou colocar a pepeca na mesa pra gente, vai conversar em cima dela, ela é minha prova de que vocês estão falando a verdade. E entra numa grande brincadeira, né? Um olha pro outro, o que você gosta? Ai, não sabia que você gostava disso. Olha, você... você, hein? Então a gente começa uma dinâmica muito satisfatória. É muito bonito de ver essa união chegando entre eles e saber que eu tenho ferramentas, tanto físicas, emocionais e energéticas também, com acupuntura, com vitamina, tudo, para chegar nesse lugar com as pessoas, é muito bacana, né? Então, tem até uma amiga minha, a mesma Cris Marcelo que eu já mencionei, ela é dona da It Sophie, e ela tem um projeto que chama Love Plan, que é para casais, é uma imersão para casais. Então, assim, lá tem vários exercícios e atividades que para vocês se reconectarem. E isso é muito lindo, porque assim, quando que a gente se perdeu? Se a gente está junto, por que eu te odeio? Né? Então, assim, essa navegação deve ser feita com amor, com presença, né? Porque acho que hoje as coisas estão... no assunto anterior, a Natália trouxe o sagrado feminino. Mas a mulher, ela se tornou tão masculina nas suas rotinas diárias que, claro, passou a dividir obrigações com o homem, tá tudo bem. Só que ela também não deixou de ser mãe, dona de casa, de estudar. Não que o homem não faça, mas é uma responsabilidade muito maior. A mulher sente muito mais responsável por isso. E isso deixou que ela ficasse de lado nos seus sentimentos, nos seus prazeres, em coisas que gostam. Então, essa conexão aí eu achei fantástica. Acho que serve para todo mundo. Não, e é interessante isso que você falou. Eu consegui ver uma menina pequenininha, né? Tipo assim, numa fazenda de café, 300 anos atrás, né? A mulher, ela não tinha poder. Ela tinha que servir. Ela tinha que ser educada. Esses dias até peguei um vídeo lá de TikTok, a mulher sabendo sorrir. Que não podia mostrar a boca para sorrir, sabe? Então, olha quantos desafios. Ver uma mulher fazendo um podcast, sabe? Ao lado de um homem também, alinhados para um podcast. Eu, como fisioterapeuta, vim aqui. Meu, olha, é muito poder. Né? É muito poder, mas não é um poder que a gente quer, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, é um poder de que a gente chegou num lugar que a gente se olha por igual. Sim. E isso é muito bonito, isso é muito gentil. Embora estamos num mês roxo também de conscientização da violência contra a mulher. Pois é. E assim, é um absurdo o que está acontecendo no Brasil. As informações chegam muito mais. Não que antes não acontecia. A mesma coisa a menopausa. A mulher, talvez ela não chegasse na menopausa. Ela morria antes de câncer, com colesterol alto. Alguma coisa ia dar e ela morria. Ou morria de sangrar. Não tinha recurso. Então hoje a mulher envelhece. E envelhece fazendo pilates, fazendo crossfit, correndo, andando de barco e fazendo tudo que ela quer fazer, né? Hoje a gente fala muito, tá falando muito das mulheres de menopausa. E na parte do homem, na andropausa, o que a gente pode fazer de diferente para aumentar seria o que? A juventude do homem? Longevidade, assim. né? Isso, Acho que é a longevidade, assim. É muito interessante, porque, assim, você entra... Cada um tem suas redes sociais, né? Quando você entra, o meu é tipo fisioterapia, coisa de mulher, não sei o que, mulher. E quando a gente olha pro lado do ó, a gente tá tentando se fortalecer tanto que o homem, não que ele esteja enfraquecido, mas assim, onde ele tá? Né? Porque a gente vê o movimento grande das mulheres, que é um oceano azul também, tudo bem. E os homens também precisam de cuidados, precisam de atenção. Não é só porque vai fazer implante no cabelo, não é só porque o amigo me deu um tadalafila ali, eu vou tomar. Cadê o resto? Com 40 anos eu vou no médico, daí tem que fazer aquele exame, né? Puta tabu em relação a
coisas místicas, né? Assim, e falta de autoconhecimento mesmo, pra si. É porque vem muito enraizado também dos antepassados, do pai, Exato. do avô e assim por diante. A gente vê, e é aquilo que a gente falou, o menino, ele não tem a comparação, ele não sabe o que é certo, o que é errado. Se o homem não tiver uma verruga explodindo de sangue, de pus no pau dele, ele não vai procurar um médico. Se não tiver um negócio sangrando, entendeu? Se não tiver uma coisa muito grave acontecendo, ele não vai procurar. Se tiver uma dor muito profunda, ai meu Deus, né? A gente fala que, imagina se o homem tivesse cólica, se o homem menstruasse, né? Ia ter uma crise gigantesca, porque é um processo hormonal e também nós estamos envelhecendo, todos nós estamos envelhecendo. O homem, ele continua com a testosterona mais alta, depois às vezes dá uma baixada em relação a, né? A tudo, né? A idade, o colesterol, o cortisol, tudo tem que estar mais alinhado para cuidar da saúde, não da doença. E o prazer do homem está totalmente ligado também, né? Nisso, no bem-estar dele. É importantíssimo você ter um médico de confiança para você ver como que estão suas vitaminas. Não é só na hora do socorro. Isso é importantíssimo. Então, Tudo que é homens. preventivo, melhor. Exatamente. É o Você cinto de falou algo- segurança, né? É o cinto de segurança. Você não vai esperar bater o carro e falar, ah, é verdade, o cinto. Então, É verdade. É se prevenir para ter uma boa saúde, tanto o homem quanto a mulher, do que esperar vir a doença e tratar. sim, exatamente. E a mulher, só mais uma questão que agora está em alta, essa coisa da periomenopausa. Até então, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar. Claro, a gente vem com uma cultura agora de saber tudo, de dar tudo à disposição ali. Mas isso já vinha de antes? Ou ele só veio agora porque a mulher realmente está procurando saber quem é, o que sente, o que tem? Não, eu não sei quando que esse nome foi criado, mas eu, na época de estudar sexologia, tudo, era climatério. Você entrava no climatério, né, num processo quando a sua menstruação tá falhando, você já não tá com os hormônios muito bons, aí você já começa a regular, vai repor, não vai. Mas isso, há 20 anos atrás, isso não acontecia, né? Então a mulher, ela vai entrando num ciclo. A menopausa, pum, ela significa o dia que faz um ano que você não menstrua. A perimenopausa é tudo que está ao entorno disso. Então, se a pessoa aqui, ela menstruou, não menstruou, aí parou um pouquinho, parou 3 meses, depois voltou de novo, então ela começa do zero de novo. Então, ela ainda não está na menopausa, ela não está menopausada, entendeu? Então, tudo, alguns anos, esses 5, 7, até 10 anos, que incluem esse bem-estar feminino, né, nesse círculo, englobam onde está a menopausa, por isso que é perimenopausa. Mas os sintomas são os mesmos, mas de forma... Então, doses homeopáticas. Vem um Não, pouco disso, um pouco daquilo, um pouco de depende. calor, um pouco de... Parou o sangramento, depois volta. Exato. Não, depende. A perimenopausa e o climatério é a mesma coisa. Você está chegando num lugar, né? Então, a menopausa mesmo é esse marco na vida da mulher que faz exatamente 12 meses que eu não menstruo. Então, essa é a menopausa. Então, tudo que vai acontecendo, a gente tem mais de 70 sintomas. Então, se você for na perimenopausa e pós-menopausa, né? Porque daí quando você para já de menstruar, parei, 1 ano. Eu tenho outras coisas para fazer daqui para lá, porque eu vou ter a minha progesterona, meu estrógeno vai estar baixo e algumas coisas no meu corpo vão mudar. Então é um marco na vida da mulher mesmo. E se a gente consegue se prevenir com janela, com bem-estar, não é, ai meu Deus, minha pele caiu, o que está acontecendo comigo? Vai, faz cirurgia, não sei o quê. Não, vai se cuidando cuidando com cuidado, né? Vai se cuidando devagarzinho. Mas não tem uma idade específica, né? Não. É muito referente a hormônio de pessoa para pessoa. Exato. Tem a parte também de genética. Pode ser uma coisa genética também. Por exemplo, eu menstruei com 11 anos. A minha mãe menstruou com 9 anos. A minha mãe entrou na menopausa com 39. Eu tô com 42, não tenho nem sinal.
De nada. Então é muito biológico. Eu tive filho com 33. Ela teve filho com 15. Eu. Então Tem é uma irmã muito hoje. variável, né? De pessoa para pessoa. Que tipo também hoje tem muitos estragos que a gente faz, né? Então, mas isso também é muito interessante. Falar da libido da mulher e falar do bem-estar da mulher. Se ela pegar um calendário de 30 dias, hoje eu me sinto bem, hoje eu me sinto médio, hoje eu me sinto mais ou menos, hoje eu tô cansada, hoje eu tô com cólica, hoje eu não dormi bem. Vou menstruar, quero comer um brigadeiro ambulante. Então, mas qual mulher que faz isso? A gente não se observa. A gente não tem tempo para se observar. E tem um negócio muito bonito, até semana passada eu estava com a Maria Cândida. E aí ela falou, ela tem um livro, ela tem um podcast também maravilhoso, ela toda pra frente em relação à menopausa, super inteligente e vivida, né? Uma mulher vivida para falar sobre isso. E ela falou que no próximo livro dela, ela vai ter, já deve estar tudo pronto também, um planner. Como se fosse uma carteira de vacinação, sabe? Pra mulher se lembrar do que a gente não lembra também. Mas a memória já começa bem antes, assim, né? A perder. Mas você ter um, um mapa visual do que tá acontecendo com você. Desde tomei vacina tal, as coisas estão mudando, gente. A gente teve Covid, teve bombas aí que a gente tomou que a gente não sabia o que tomava. Teve, às vezes tem um relacionamento, adolescente lá toma a pílula no dia seguinte. Ou, ai não, eu vou pra praia, então eu vou emendar a pílula por conta. Sabe? Então isso é muito prejudicial à saúde e isso vai atingir sua saúde pélvica. É isso, se você tem 2 menstruações por mês, se você ovula e vai sangrar 2 vezes por mês, num período curto, talvez por pílula ou sem pílula mesmo, por estresse. Às vezes a minha mulher menstrua pelo emocional, muitas vezes. A gente entra ela vai ter mais dor. E não só dor de cólica. Dor na mama, cansaço no pescoço, bruxismo, raiva, aquela cabecinha da raiva, sabe? Pegando fogo, a tristeza, aí vem a vergonha. Acho que esse filme Divertidamente é fantástico, porque ele traz assim uma visão sobre o que acontece no nosso cérebro muito gentil, sabe? E amorosa, e que a gente pode ser mais pra gente. Então a gente pode ser mais próspero mesmo pra gente. Acho que prosperar é a gente plantar sementes pra gente colher, né? Então às vezes você não tá vendo o que você tá colhendo, o que você plantou, porque você já andou pra frente. Então quem tá lá vai pegar sua flor, seja o seu fruto, o que você prosperou ali, né? Mas o seu caminho com certeza vai ser muito mais próspero, eu acho. Letícia, acho que a gente se aceita vir uma próxima vez. Claro, Mais uma, assim, breve. claro, Porque claro. esse é um assunto é tão rico, eu acho que é tão importante para Muita quem está em informação. casa. As mãos aqui. Então, por favor, venha logo. Muito obrigada. Assim, gratidão por estar aqui, por dedicar, por trazer um tempo, que hoje sabemos que o tempo é tão difícil para todo mundo. É o né? precioso, né? Muito precioso. Então, obrigada pelo seu tempo. Obrigada por trazer informações de grande valia para todo mundo. Muito obrigada, estou Gratidão. muito feliz. Prazer enorme. Vamos te esperar. Hein? Com certeza. Você quer deixar algum recado? Fica à vontade. Com certeza. A primeira coisa, para vocês procurarem sempre ajuda quando tiver uma dor, um incômodo, qualquer coisa que não esteja fluindo na sua vida. Isso é muito importante. Posso dar um presente para todos? Claro, olha. Então, ó, todas as mulheres que me contatarem aqui nesse canal vão ter direito a uma avaliação comigo online e também são convidadas para minha aula de assoalho pélvico segunda-feira, 19 horas. Ó. Em grupo. Só entrar em contato comigo aqui embaixo, ó, nesse Instagram aqui e conto com você. Obrigada, Muito obrigada. Gratidão. Mais uma Foi vez, demais. obrigada. Obrigada. E foi venha lindo. mais vezes. A gente vai marcar uma próxima, porque tem muito assunto. Tem muita coisa coisa. pra gente passar para esse pessoal. Vamos sim, contem comigo. Gratidão. Muita Obrigada, prosperidade gratidão. para todos Gratidão. nós. Até Amém. mais, até um próximo episódio. Até mais.